Bem-vindos ao estúdio da Dukascop TV em Genebra. Eu sou o Daniel Schwenger. Nosso convidado de hoje, para discutirmos os resultados das negociações internacionais sobre o clima, é Dirk Forrester, presidente e diretor executivo da Associação Internacional do Comércio de Emissões em Genebra. Bem-vindo ao nosso estúdio, Sr. Forrester. Obrigado pelo convite. Você poderia começar falando um pouco sobre a Associação Internacional do Comércio de Emissões? Sim, a IETA foi criada há cerca de 15 anos. A organização foi fruto das negociações climáticas da ONU e um corpo profissional de empresas envolvidas em mercado de emissões, que cresceram em todo o mundo. Entre os membros estão muitas das maiores empresas de energia do mundo, como a Shell, a Chevron e a BP. Empresas do setor industrial, como a Holcim, Rio Tinto e também outras empresas que prestam serviços financeiros e de câmbio nesses mercados. Há cerca de 140 empresas, porque os mercados de emissões estão surgindo em todo o mundo e são vistos como uma solução para as mudanças climáticas. A organização tem alguns aspectos muito técnicos que são explorados em nossas reuniões de grupo de trabalho. No mês passado, em Nova York, tivemos negociações internacionais sobre o clima. E Ban Ki-moon e 125 chefes de Estado estiveram lá. Foi a maior cúpula desde 2009. Quais foram os resultados e a dinâmica dessas negociações? Sure, it was. I think the professional negotiators would say it wasn't really a negotiation because this is. Eu acredito que os negociadores profissionais diriam que não houve negociação, porque os chefes de Estado e os diretores executivos discutiram o que eles gostariam de ver nos próximos 15 meses. Certamente existem elementos de negociação envolvidos nessa discussão, mas o objetivo principal foi definir padrões e orientar os negociadores sobre o que eles gostariam de ver. Mas Ban Ki-moon queria também que o evento tivesse uma força positiva sobre o compromisso de resolver a questão do clima. Chefes de Estado como Barack Obama, David Cameron e Angela Merkel, por meio de vídeo, falaram sobre os seus objetivos e metas. De certa forma, eles discutiram temas de mitigação, como a redução das emissões por meio de soluções tecnológicas, a adaptação à mudança climática, as finanças e a importância da precificação do carbono, que foi a parte mais interessante para nós, porque esse foi o tema dos discursos. O presidente da França e o atual presidente do Peru fizeram um discurso enfatizando a intenção de se certificarem de que haverá recursos que possibilitem mecanismos de mercado para avançar. Os diretores executivos da Gaz de France e da GDF Suez e da Sinopec da China falaram sobre a importância de soluções para o mercado de carbono. Isso enviou um sinal poderoso para os negociadores de que eles precisam implementar regras mais claras para os mercados no futuro, um tema central das negociações para muitos líderes mundiais e um elemento central das negociações na França. O presidente do Banco Mundial divulgou um comunicado conjunto dos governos e empresas, que teve a assinatura de mais de 1.000 empresas e 74 governos, incluindo a China, a União Europeia e a Rússia. Uma clara indicação de que os mecanismos de mercado precisam ser discutidos em Paris. Market mechanisms need to be thought about as a part of the Paris solution. Em 2015, a Declaração de Paris deverá estar definida para entrar em vigor em 2020. E este é um bom cronograma? Eu acredito que sim. Eu fui negociador quando estava no governo dos Estados Unidos e sei que os negociadores vão usar todo o tempo dado, não importa
para quanto. Esse cronograma pode ser um pouco corrido, porque se considerarmos o número de dias de negociação que eles têm juntos, entre agora e o final do ano que vem, o prazo é bastante limitado, uma vez que a reunião só acontece 2 vezes por ano. Eu acredito que eles irão adicionar algumas reuniões no próximo ano para que tenham mais tempo juntos. Na semana que vem, eles vão se reunir em Bonn, na Alemanha, para discussões de alto nível sobre os desdobramentos dos temas de Nova York. E, em seguida, eles se reúnem novamente no final deste ano em Lima, no Peru. A Conferência das Partes sobre Mudança Climática acontece 1 vez por ano para avaliar o progresso. Desta vez, eles devem falar sobre os temas do Acordo de Paris e apresentar textos sobre o que gostariam de ver em alguns desses temas. Vai ser um ano importante, mas as negociações só ficarão mais intensas ao longo de 2015. Como está a situação na Europa com as importantes negociações se aproximando? Well, it does, because Europe, along with all of the other major A players, Europa, juntamente com todos os outros grandes agentes, deve apresentar suas metas iniciais no primeiro trimestre do próximo ano e revelar ao mundo seus planos para o período de 2020 a 2030. Na próxima semana, os ministros do meio ambiente de toda a Europa vão se reunir para tentar chegar a um acordo sobre a meta de 2030 para a Europa. A Comissão Europeia já propôs uma redução de 40% nos gases de efeito estufa para a União Europeia. Mas ainda não sabemos a opinião do Conselho de Ministros e também temos que descobrir o que o Parlamento pensa sobre isso. A próxima semana será extremamente importante, porque quando o Conselho de Ministros nos dirá o que pensa. Eles têm discutido profundamente o assunto e há algumas divergências entre a Polônia e alguns países da Europa Oriental, que querem mais assistência, e partes da Europa Ocidental com planos cada vez mais ambiciosos. O Reino Unido, por exemplo, quer uma redução de 50% em vez de 40%. A comunidade de negócios aguarda ansiosamente, porque a Europa irá definir o tom para muitos outros países e tem um mercado de carbono mais maduro. Há também algumas suposições sobre o futuro do comércio de emissões da União Europeia e sobre como isso afetará o preço. Por isso, é um momento extremamente importante. Essas negociações vão realmente definir a estrutura do mecanismo de comércio de emissões para o futuro? Well, I think it does, mainly because it's certainly the centerpiece of European progress. Eu acredito que sim, principalmente porque este é o ponto central do progresso europeu em relação às mudanças climáticas. É a peça central da política de todos os Estados-membros do bloco e está influenciando outros lugares ao redor do globo. A China tem 7 programas pilotos operacionais de comércio de emissões em diferentes cidades e províncias. Uma dessas províncias é Guangdong, que é aproximadamente do tamanho da Alemanha. Na China, isso é considerado um programa piloto. Eles estão aprendendo com isso e pretendem anunciar para a comunidade internacional seus planos de meta para o futuro. No ano que vem, eles também terão um plano de 5 anos para o programa de emissão. E a maioria dos observadores acredita que este programa de comércio de emissões irá abranger toda a economia chinesa. A Europa está usando o comércio de emissões, a China está usando o comércio de emissões. A Coreia vai lançar um programa no próximo ano. E o Cazaquistão lançou um programa no ano passado. Nos Estados Unidos, a Califórnia usa o comércio de emissões, que está ligado com o Quebec e o Canadá. A província de Alberta também tem um programa. E os 9 estados no nordeste dos Estados Unidos estão usando esta mesma abordagem para reduzir as emissões em suas economias. Esse mercado está se estabelecendo e provavelmente vai crescer. Uma das grandes questões para o tratado internacional, porém, é se eles serão capazes de se conectar para reduzir custos, melhorar o desempenho da economia e permitir que as empresas cresçam cumprindo com as suas responsabilidades de emissão. Eu acredito que essa ferramenta chegou para ficar e espero que consigamos um bom resultado no ano que vem, com a rodada de Paris, que lança uma nova fase da evolução do mercado de carbono em todo o mundo.
Dirk Forrester, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado pela audiência e continuem conectados para mais notícias e entrevistas exclusivas. Até mais!